Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo do Virando as Páginas. Eu vou estar falando sobre uma obra, mas eu queria dar uma explicaçãozinha para que você entenda o impacto que este livro teve para mim e o porquê que eu estou usando esta obra antes do Morro dos Ventos Uivantes da Emile Brontë, que é o livro do mês. Deixa eu falar uma coisinha. Eu tenho formações variadas. Uma delas é em teologia. Eu estudei no Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro durante um bom tempo e tive a formação teológica, e um dos professores que ministravam as aulas para nós no Novo Testamento era o reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes, que se tornou um amigo de todos nós. Ele veio a falecer muito cedo e a gente sempre sentia falta, e sempre sentiu falta da presença dele, porque ele era um ótimo conselheiro e um grande amigo, de uma humildade intensa, de uma visão de mundo muito especial, um cara que se preocupava com a sociedade, se preocupava e dizia de situações que hoje estão acontecendo aqui, agora, nas nossas relações. E ele era uma pessoa bastante sensível. A morte dele deixou um vazio em muitos de nós. Existia um livro chamado O Ser Cristão, do Hans Küng. É um livro da década de 70, abordando justamente a geopolítica, as situações sociais e os contornos das diplomacias, além das estruturas e formações de sociedade de época. E ele era um teólogo católico que faleceu agora há pouco tempo. E é um livro muito intenso de análise que parece estar analisando os dias de hoje. Este livro aqui, O Ser Cristão, do Hans Küng, certo? Eu entrei, é um livro difícil de achar, então eu entrei num site, a Estante Virtual, que é um site que tem uma rede de sebos, e fiz a solicitação desse livro. Esse livro, em média, hoje, gente, custa entre 250 a 400 reais, até mais, por conta de ser um livro muito difícil de ser achado e com um conteúdo espetacular, inigualável, ímpar. Apareceu para mim um desses livros a 68 reais. Eu não pensei duas vezes e comprei. Vinha dizendo na descrição da obra, não só o conteúdo, como estava o livro, e dizia que tinha alguns pequenos rasgos e anotações nos primeiros 22, 3, 4 capítulos do livro. Bom, qual foi a minha surpresa quando esse livro chegou nas minhas mãos e o seu dono era justamente o meu querido, amado amigo, professor Carlos Alberto. O grande time desse livro é que eu não estou lendo só o Hans Küng, eu estou lendo também e conversando também com o Carlos Alberto. E todas as anotações do Carlos Alberto me soam não como uma leitura, mas como uma audiência. É como se eu estivesse ouvindo o Beto, que era o nome mais proposto por todos nós em relação a ele, e essas anotações aqui, até hoje, falam comigo. É óbvio que naquele dia eu não consegui fazer nada direito, porque este livro do Hans Küng, diferente de todos os seres cristãos, todos os livros de ser cristão que o Hans Küng escreveu, este livro que tem aqui, para mim, esse manuscrito, para mim, é um manuscrito vivo. Eu não estou lendo, eu estou conversando com o autor e com o meu amigo Beto. Por que eu falei isso para vocês? Porque o que vai preceder então o nosso papo do livro do mês, que é sobre o Morro dos Ventos Uivantes da Emile Brontë, é esse livro aqui, ó. Os Manuscritos Perdidos de Charlotte Brontë. Um livraço. Se você já leu as obras tanto da Charlotte Brontë, como da Emile Brontë, como da Anne Brontë, eu sugiro
que você leia este livro. Vai dar um tratamento mais estético e um conteúdo muito mais profundo do entendimento do porquê de cada uma dessas obras terem sido escritas e porquê que elas são tão fabulosas, principalmente o Morro dos Ventos Uivantes, que para mim é melhor do que Jane Eyre da Charlotte, né? Eu acho que o texto da Emily Brontë é um texto impactante até por conta do período em que ela está vivendo. Bom, isto posto, este livro tem muita similaridade com esta história que eu tenho do Hans Kung, porque o que você tem aqui? Você tem a descrição deste tratado de um certo escrito que fazia parte da leitura da mãe dos Brontë, da Maria, né, da Maria Bramwell, é o The Remains of Henry Kierkegaard, os remanescentes de Henry Kierkegaard, que é um poeta da virada do século XVIII para o XIX, que vai influenciar muito a vida da mãe dos Brontë, que vai ser carregado de uma história espetacular, porque a Maria ela morava na Cornualha, Maria Bramwell, que pode ser também considerada Maria Brontë sem problema algum, porque ela vai se casar com Patrick Brontë lá na região do Yorkshire, né? Então lá em Howard, quando depois eles vão morar, ali tem todo um conteúdo e tem todo o ambiente de formação de todos os romances e influências poéticas que tanto a Charlotte como principalmente a Charlotte, a Anne e a Emily tiveram. O Bramwell, que também é um dos irmãos, vai ser na verdade o segundo irmão vivo entre essas meninas, ele vai traduzir esses aspectos muito mais para sua sensibilidade nas artes plásticas. Ele era um grande pintor, mas infelizmente não teve as mesmas oportunidades, não diria, mas a mesma fama que essas três irmãs acabaram por ter e que também não tiveram imediatamente. Mas este livro aqui, gente, ele é direcionado pela Sociedade Brontë Internacional, onde a Judy Dent, que é a presidente da instituição. Se você não sabe quem é Judy Dent é uma artista que fez várias obras, o selo 007 está com ela, Victoria Abdul, ela faz parte do elenco, ganhou o Oscar, ganhou prêmios BAFTA, fez o filme Filomena e tantas outras obras, inclusive vai trabalhar no filme Jane Eyre, que é justamente a chegada do romance da Charlotte Brontë nos telões. Então ela tem uma aderência muito forte com relação a todo o objeto e conteúdo, tanto desse escrito, desse manuscrito, como dos fenômenos que concorreram para que a família Brontë estivesse cercada e acompanhada diretamente por esse tipo de trabalho, por este impacto, por essa obra do Kierkegaard. Tá certo? Então, primeiro parabenizar muito mesmo a Faro. O livro ele se divide, ele é um livro espetacular, ele tem um tracejo muito interessante, as fotografias e a arte do livro aproximam-nos da realidade dos Brontë naquela primeira metade do século XIX, a visão de pobreza, mas ao mesmo tempo de uma riqueza cultural, o ambiente do sul dos Estados Unidos, da Inglaterra, o que vai fazer com que esse livro sobreviva de forma a estar nas mãos hoje da Sociedade Brontë no século XXI, como ele foi tratado, como ele é utilizado pelas próprias irmãs Brontë, tanto as que estiveram vivas, como as duas primeiras que faleceram de forma muito nova, e a própria Maria, que morreu muito nova, com 35 anos, possivelmente com a questão de um câncer no útero. A morte, e aí a gente já começa por aí na identificação que eu tenho nesse livro, ela é muito bem delineada, né? Então você tem aqui 5 capítulos. Eu gostei muito do capítulo Perdido e Encontrado. A introdução é da presidente, da Edith, mas eu gostei da Anne Disdale, Perdido e Encontrado, que vai fazer mais ou menos uma historieta de como se formou a família Brontë e como este livro chegou à mão de uma forma formidável, né, nas mãos da Mary, que era
uma adolescente na Cornualles que teve contato com essa obra no seu início, já não tão adolescente, já jovem, e quando ela vem para o sul da Inglaterra, ela chega na Inglaterra, mas o navio que trazia as suas coisas acabou por naufragar. Tem inclusive a própria fala dela, uma carta que ela manda para o Patrick Brontë, que era um pastor, muitos dizem que é anglicano, mas ele era alguém muito da Loy Church, então ele já estava muito próximo, e acabou por acontecer, de singrar pelo metodismo de início de século XIX na Inglaterra. E ela diz o seguinte, ela escreve para o seu futuro marido de seguinte forma: suponho que nunca tenha esperado ser mais rico para mim, mas com pesar lhe informo que estou ainda mais pobre do que imaginava. Eu lhe disse que havia perdido que me enviassem meus livros, roupas, etc. Na noite de sábado, enquanto você escrevia descrevendo seu naufrágio imaginário, eu lia e sentia os efeitos de um naufrágio real. Após receber a carta de minha irmã relatando que o navio no qual despachara minha caixa encalhou no litoral de Devonshire e, em consequência, espatifou-se com a violência do mar, e todos os meus parcos bens, com exceção de muitos poucos itens, foram tragados pelas profundezas. Um dos bens da Maria que foi salvo desse naufrágio por conta de estar dentro de um baú dela foi justamente o The Remains of Henry Cake White. E esta obra acabou sendo editada pelo Robert Southey. Então, este primeiro elemento vai mostrar uma história bastante importante para que você entenda a necessidade desta obra e como ela se torna viva a partir de que todos os entes desta família escreveram algo ou desenharam algo sobre este livro. Inclusive, as poesias da Charlotte Brontë, elas estão ingressas nesse texto. Você tem as falas e a escrita do próprio Patrick Brontë, entristecido pela situação da morte da sua mulher, que morreu de forma muito nova. E aí eu falei sobre a questão da morte que está ingressa nesse livro. A família Brontë foi uma família afetada pela tragédia. A questão das emoções, do amor e da morte muito próxima, elas fazem com que o pano de fundo de todas as obras das Brontë esteja altamente impactado por elementos como a reunião da família para discutir as histórias, os presentes que eles receberam por conta do seu pai logo depois da morte de sua mãe, que fizeram com que eles tivessem um ambiente lúdico e cada vez mais a formatação de mundos paralelos àqueles que eles viviam, ao mesmo tempo que há uma consolidação das irmãs, dos irmãos em si, de forma muito próxima. Eles também são, como eu digo, impactados pela morte, com a morte das irmãs mais velhas, que vão morrer com 10, 11 anos. O fato da relação que elas têm com as questões religiosas, como o texto do Kierkegaard é inclusive debatido pelo próprio Moody, e todas essas inteirezas das emoções vão dar a cada uma delas uma capacidade um pouco diferente, inclusive dos contextos da tradição vitoriana no campo literário que começava a existir, tá certo? Então este primeiro texto para mim foi muito importante para que você, para mim, assim, eu vejo muito importante para que você tenha uma inteireza das emoções dos Brontë, né? O outro é a arqueologia do livro da Barbara Heritage, é logo o segundo capítulo. Gostei muito dele também, porque ele vai mostrar a história viva desse livro. Eu posso dizer para vocês o seguinte: se existe algum remanescente daquela família que estava lá, este remanescente se chama Remains of Henry Cake White. É o próprio texto, hoje ele carrega com ele a existência de toda a família. Por isso que eu coloco aqui o exemplo que eu tive de vida
com o Ser Cristão do Hans Kung através dos manuscritos dos anotados do Carlos Alberto. Este processo todo vai ser muito bem trabalhado pela Barbara Heritage. Ela vai conduzir o fio do pavio literário e vai dar a você uma proximidade incrível. Vou colocar aí também algumas coisas que valem a pena. Existe um filme do Yorkshire TV, da década de 80, que mostra justamente estas concepções. Voltando à questão da morte, o que você vai ter aqui? Você tem então um texto que vai tomar o coração das irmãs remanescentes e mais do irmão. Então ele vai chegar a Anne, vai chegar a Charlotte, vai chegar a Emily e vai chegar ao Bramwell, Patrick Bramwell, né? Inclusive aqui dentro tem um dos quadros mais icônicos da família, que é justamente pintado pelo Patrick Bramwell, as três irmãs mais famosas das Brontë, a Anne, a Charlotte e a Emily, todas elas. Esse processo todo de construção psicossocial, psicoemocional, ele está contido em quase toda a obra, cada qual segundo a pena de uma autora. Nesse segundo capítulo da arqueologia do livro, eu achei especialíssimo para que você me deu a ideia de um livro muito vivo. Até porque lá na frente, o marido da Charlotte, o que acontece? Quando a mãe delas morre, o Patrick Brontë, que é o pai, o patriarca da família, o pastor metodista, ele toma a obra para si, para tomar conta dela, e inclusive ele elementa situações muito dolorosas com relação à morte da própria esposa. Cartas, telegramas de saudade, textos de saudade, linhas dizendo o quanto ela fazia falta, e como ele passa a estimar esse livro como fosse a única presença clara de um fantasma, que é a Mary. Não é à toa que você tem fantasmas no livro da Emily Brontë. E é muito, muito forte tentar destacar o seguinte: você tem uma influência do byronismo, tanto na Emily e muito mais na Charlotte. Só que a Emily Brontë, ela, quando vai escrever o Morro dos Ventos Uivantes, eles em 1846, elas escreveram um apanhado de poemas, a Emily e a Charlotte. Inclusive, escritos poéticos da Charlotte estão aqui em comparação também às poéticas do manuscrito, como mostra então uma intensidade e um alinhamento de influências literárias para Charlotte e também influências literárias para a Brontë. O que é então a relação entre Catherine e Heathcliff? Aí é uma visão minha, como se fosse um espelhamento da relação do pai da Brontë, Patrick, com a sua mãe, a Maria Bramwell. O fato é que Maria é tão fantasma como a Catherine é a fantasma na hora que toca os braços de Lockwood, arrebentando uma das suas janelas no povoado ou no local onde ele estava vivendo. As relações, então, entre uma família, constando aqui a ideia lá do Morro dos Ventos Uivantes, muito tensa, muito vazia de vida e muito vivendo segundo tradição a morte e o certo rancor do Heathcliff diante de um passado, é algo afetado a partir das relações que esta família tem com a morte. Então, em 1946, já tendo perdido a mãe e já tendo perdido as duas irmãs que morreram indo para um colégio, uma escola, Fulton, doente de uma escola que existia ali a coisa de uma hora de distância de onde eles moravam, o que elas têm? Elas fazem essa idílica poética em 1946, em 1947 estoura
os livros, os romances dela. Aliás, elas tinham um pseudônimos, né? Elas têm o mesmo problema, por exemplo, que tinha a Mary Shelley quando escreveu o Frankenstein. A Mary Shelley precisou ter o nome do marido dela, Percy Shelley, ele representando o conteúdo da obra. E inclusive eu vejo muita aderência entre o Morro dos Ventos Uivantes com o Frankenstein de Mary Shelley. As discussões ingressas aos sentimentos, ao amor, a ruptura realista dessa questão do romance em que o amor no final dá tudo certo, e que também é um cultivo dos temas vitorianos que eu gosto muito. O fato é que você sempre acha que vai acontecer o que acaba acontecendo em cada um dos livros de autores da época vitoriana. O Charles Dickens, por exemplo, quando ele escreve David Copperfield, por mais que seja sofrida, o Oliver Twist também, por mais que sejam sofridas essas vidas, você espera mais ou menos um fechamento do ciclo do romance desse homem que vai nos levar a uma certa aceitação disso. E por isso que os livros da Emily Brontë, assim que saíram, não foram muito bem aceitos, porque justamente essa tradição de ter um final muito mais romanceado e sobre uma tundra, né, sobre um ambiente que não era o ambiente da Emily Brontë, era aproveitado, era preferido, aquele ideal romanceado. Muitos tentam, eu também busco fazer comparações com esta obra aqui. Cadê ela? Cadê? Aqui, olha. Muito anterior, obviamente, Romeu e Julieta, do William Shakespeare. A relação de Romeu e Julieta com a morte é uma relação de eternidade juntos. A relação do Heathcliff com a Catherine no campo da morte é a tentativa de reatar o que nunca aconteceu. Então isso era muito problemático para eles. Elas tiveram um pseudônimo, e que vai ser fácil de você saber, porque cada nome tem a ver com o princípio, no nome de cada uma das irmãs. Então a Charlotte Brontë é a Corinne Bell, a Emily Brontë é a Alice Bell e a Anne Brontë é a Anton Bell. São esses três codinomes, pseudônimos, que vão representar a obra de cada uma delas. Eu pessoalmente gosto mais, apesar de todas as outras duas serem muito boas, Agnes Day da Anne e o Jane Eyre da Charlotte, são muito bons livros, mas eu gosto muito mais da Emily Brontë, até porque me desagradou. Eu gosto porque me desagradou, porque me agitou. Outro capítulo que eu gostei muito, você tem uma visita a Howard, que é a cidade para onde eles foram morar, onde está o local, o grande, o casarão, que não é um casa pequeno, é um casarão, que é numa charneca. Nada igual, nada diferente do que é a casa do Heathcliff lá na fazenda do Morro dos Ventos Uivantes, e que tinha uma ventania muito forte no fundo da casa. Ou seja, a Emily Brontë não inventou nada senão aquilo com o qual ela vivia, né, espessamente. Uma visita a Howard, unindo fantasia e realidade, é um bom capítulo também da Emma Butcher. Todas elas são acadêmicas, formadas em processos literários, arqueólogas, historiadoras. Ótimo livro também. Depois, Os Cristais Partidos, Rapazes, Sede de Sangue e Beleza, que foi o que eu gostei menos. E por fim, da Anne Mary Richardson, Reinventando o Céu. É para mim o fechamento do livro, espetacular, violento, né? Como eu dizia para vocês, elas criaram um poema em 46. Em 47, as três lançaram os seus livros. Em 48, a tuberculose retorna para todas elas, a mesma tuberculose que havia levado as suas irmãs e a sua tia, que acabou sendo a mãe na falta da mãe, né? Vai levar a Emily e em parte vai levar o Bram, mas só que o Bram tinha um problema sério. O Bram ele era viciado em laudão, e também por conta disso ele teve uma facilidade maior de ser atingido pela tuberculose. A Charlotte Brontë vai morrer em 1855, já casada, com um Bell, que vai, o Arthur Bell, que vai tomar conta do manuscrito depois da morte do Patrick Brontë, que é o pai, que é o senhor da família.
E esse livro depois ele vai ser passado para um colecionador norte-americano e depois de quase um século, mais de um século, ele é recuperado pela Fundação Brontë Internacional. A Charlotte Brontë morre em 1855 com um problema sério de gravidez. Ou seja, essa família vivenciou um contorno de vidas rápidas, de um texto que vai unificar todas as relações e vai fazer parte de um núcleo de diálogo, vai viver uns processos de amor e perda muito fortes e foi capaz de, em pouco tempo, construir obras que nós lemos até hoje. Por isso que eu digo, vale a pena você ler os manuscritos perdidos. Peço a você que esteja lendo esse livro antes mesmo, bem antes de pensar em ler qualquer um dos livros das Brontë, que você vai ter então uma visão diferente do mundo e do conteúdo que elas estavam imersas ao escrever cada uma das suas obras. Sensacional, proponho a você ler os 5 capítulos, uma obra maravilhosa da editora Faro, impressionante como o livro foi bem feito, impressionante como ele foi bem cuidadoso, impressionante como você começa a ler o livro num dia e só termina de lê-lo, só termina de parar de ler no fim. Vale a pena. Charlotte Brontë, Os Manuscritos Perdidos, uma série de colaborações de pessoas de muita capacidade que nos deram um presentão. Semana que vem nós vamos mergulhar na Emily Brontë e o Morro dos Ventos Uivantes. Vai ficar muito mais legal, muito mais claro de debater esse livro com vocês. Tá certo? Gente, curte o canal, participa com a gente, preciso de vocês. Nós estamos tendo ingresso de pessoas do jeito que eu gosto, não é aquela coisa potencialmente digital, aquela coisa ultra popular. Pelo contrário, é aquele pingado de pessoas sinceras que querem estar participando e debatendo e entendendo e trocando ideias sobre literatura. Vale a pena para você estar lendo, procurando estas obras e consumindo elas, inclusive consumindo no sentido literário. A Penguin tem os 3 livros das irmãs e eu acho que para uma edição, ela não chega a ser um pocket book, né? Mas esse selo da Penguin em seus clássicos, gente, eu tenho lido ótimas traduções, capacidade imensa de trazer pra gente obras muito bem feitas, muito bem editadas, que são fáceis de serem lidas, porque elas foram feitas com muito carinho. Parabéns à Faro Editorial, parabéns à nossa querida Penguin e parabéns para você e para todos nós que estamos perto da literatura. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Esteja conosco, tem muito livro até o final do ano, se Deus quiser. Vamos superar os nossos problemas com leitura, com amor, com tranquilidade, com unidade e também tendo as surpresas que eu sempre acho que é dele lá em cima, sobre livros que estão vivos até hoje. Grande abraço, um beijo para todos vocês.